dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Fábio Modesto e esse é o canal Computação 2.0. Aula 4 do nosso curso de programação em Python. Na aula de hoje nós faremos um exercício que englobará todos os conceitos que nós vimos até a aula anterior. Olha o enunciado. Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá. Mas, ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita disse que o bolo deve ser levada ao forno a 392 Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita? Então nós temos que converter Fahrenheit para Celsius. Então a fórmula de conversão está assim: graus Celsius é igual o grau em Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Então nesse programa que nós vamos fazer, a gente vai ler a temperatura, depois vai criar essa equação aqui, essa fórmula, para que o Python resolva para nós esse problema. Então vamos lá para o Colab. Muito bem, estamos aqui no Colab e vamos resolver o nosso exercício. Vou criar um código, vamos pôr aqui um print. Entre com a temperatura em Fahrenheit. Vou criar uma variável chamada f de Fahrenheit. Vou colocar um input, né? Muito bem, estamos aqui no Colab e vamos resolver o nosso exercício. Vou criar um código, vamos pôr aqui um print. Entre com a temperatura em Fahrenheit. Vou criar uma variável chamada f de Fahrenheit. Vou colocar um input, né? Na verdade, eu não preciso colocar esse print, porque dentro do input eu já posso pôr meu texto. Então vou colocar aqui. Pronto. Muito bem. Agora eu vou colocar minha fórmula. C é igual. Vou abrir parênteses. Depois eu vou explicar por quê. Lembre-se que o input sempre traz um número e uma string. Então a gente tem que converter para o modo numérico. Como eu quero temperatura e temperatura no número real, eu vou converter o f para um float. Lembra que na aula passada nós vimos como você faz a conversão. Se você caiu de paraquedas nessa aula, eu vou deixar um card aqui em cima com toda a lista das aulas anteriores. Dá uma pausa, assista as outras aulas e depois você volta. Agora eu vou colocar o f. O float vai converter f, que vai ser um valor string, para um valor float. Menos 32 dividido por 1,8. Por que eu coloquei parênteses aqui, gente? Porque na programação você tem precedência de operadores. Por exemplo, a divisão tem uma precedência maior do que a subtração. Deixa eu pôr 32 aqui. Não é 30, é 32. Por exemplo, se eu não tivesse colocado parênteses, o que ia acontecer com o meu cálculo? Ele ia pegar o 32, dividir por 1,8 e só então subtrair de f. Então, por isso que eu ponho parênteses.
print, vou colocar assim, a temperatura vírgula F um pouquinho para dizer que é graus Fahrenheit, tá? É igual a C graus Celsius. Pronto, tá aí. Li, fiz aqui a minha conversão e vou imprimir. Então eu vou imprimir o que? A temperatura X, que no caso eu vou ler 392, é igual a tal temperatura em Celsius. Vamos rodar. Então vamos lá, 392. A temperatura 392 em 0 graus Celsius é igual a 200 graus. Perdão. A temperatura 392 em graus Fahrenheit é igual a 200 graus Celsius. Tá aí um exercício simples que a gente usou tudo que nós vimos nas aulas anteriores. Input para ler, criação de variável, conversão de tipo, etc. É uma aula rápida, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe. Se inscreva no canal para novas notificações, porque toda semana tem uma aula nova. Te vejo na próxima aula. Até lá! Na verdade, eu não preciso colocar esse print, porque dentro do input eu já posso pôr meu texto. Então eu vou colocar aqui. Pronto. Muito bem. Agora eu vou colocar minha fórmula. C é igual. Vou abrir parênteses. Depois eu vou explicar por quê. Lembre-se que o input sempre traz o número em uma string. Então a gente tem que converter para o modo numérico. Como eu quero temperatura no número real, eu vou converter o f para um float. Lembra que nós, na aula passada, nós vimos como você faz a conversão. Se você caiu de paraquedas nessa aula, eu vou deixar um card aqui em cima com toda a lista das aulas anteriores. Dá uma pausa, assista as outras aulas e depois você volta. Agora eu vou colocar o f. O float vai converter f, que vai ser um valor string, para um valor float. Menos 32 dividido por 1.8. Por que eu coloquei parênteses aqui, gente? Porque na programação você tem precedência de operadores. Por exemplo, a divisão tem uma precedência maior do que a subtração. Deixa eu pôr 32 aqui. Não é 30, é 32. Por exemplo, se eu não tivesse colocado parênteses, o que ia acontecer com o meu cálculo? Ele ia pegar o 32, dividir por 1.8 e só então subtrair de f. Então, por isso que eu ponho parênteses. Print, vou colocar assim, a temperatura vírgula F
para dizer que é graus Fahrenheit. Tá? É igual a C graus Celsius. Pronto, tá aí. Li, fiz aqui a minha conversão e vou imprimir. Então eu vou imprimir o que? A temperatura X, que no caso eu vou ler 392, é igual a tal temperatura em Celsius. Vamos rodar. Então vamos lá, 392. A temperatura 392 em 0 graus Celsius é igual a 200 graus. Perdão. A temperatura 392 em graus Fahrenheit é igual a 200 graus Celsius. Tá aí um exercício simples que a gente usou tudo que nós vimos nas aulas anteriores. Input para ler, criação de variável, conversão de tipo, etc. É uma aula rápida, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe. Se inscreva no canal para novas notificações, porque toda semana tem uma aula nova. Te vejo na próxima aula. Até lá!